Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Raciocina Aqui Comigo, o seu canal no YouTube para resolver exercícios de biologia. Me chamo Jaqueline Sampietro, sou professora de biologia e te convido a vir raciocinar comigo. O tema selecionado para a primeira questão é sobre uma substância muito importante para a vida, uma substância indispensável para a vida, a água. Mas quando nós vamos pensar no Enem e no vestibular, nós temos que ir um pouco além, né? E lembrar das propriedades físico-químicas que a água tem. E aí, consegue lembrar de alguma? Pessoal, a água tem várias propriedades que são fundamentais para a manutenção e para a vida dos seres vivos e também a questão, né, da manutenção aí do meio ambiente. Então, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, a água ela é uma molécula polar. O que significa isso? Eu não vou aprofundar aqui na questão da química, né, porque não é o intuito do vídeo, mas quando a gente fala de uma substância polar, lembra de polos, lembra de uma pilha que tem o polo positivo e o polo negativo. Tá, mas a substância ser polar facilita o quê? Facilita as interações químicas, porque quando ela é polar, ela consegue interagir com outras moléculas que também são polares. E isso leva a água a ser um solvente de substâncias também polares. Tá, mas e aí? E aí que quando ela dissolve coisas, ela consegue interagir com essas moléculas, nós temos uma facilidade nas reações químicas dentro da célula, no transporte de nutrientes, tanto no sangue quanto na seiva, pensando nas plantas. Então, essa é uma propriedade muito importante. O fato dela ser polar também faz com que ela se ligue a outra molécula de água. Tá, mas e aí? Quando a molécula de água se liga a outra molécula de água, nós temos lá a propriedade de a coesão. E ela também pode reagir com outras superfícies que também são polares, e aí nós temos a característica de adesão. E também tem a propriedade de capilaridade, fundamental para o transporte de seiva lá das plantas. Então, essas características auxiliam com que essa molécula seja, então, fundamental para a vida. Mas ainda tem mais. Temos que lembrar que a água tem um alto calor específico. E o que é isso, né? Que é o quanto de energia tem que ser aplicado para aumentar em 1 grau essa temperatura, por exemplo. E na aplicabilidade, a gente pode então pensar que por ela ter um alto calor específico, ela é um bom regulador térmico. Top. Ah, prof, mas e quando a água não está dentro de um ser vivo, ela também é um bom regulador térmico? Sim. Então, a água do ambiente, pensando no rio, no lago, no mar, também auxilia nessa regulação térmica ambiental. A água também tem um alto calor de vaporização, importante também para a manutenção da nossa temperatura. Então, quando a água ela vai evaporar de nós, por exemplo, no formato de suor, ela está levando calor. Então, ela usa o calor do corpo para romper ali aquelas ligações e conseguir evaporar e leva junto o calor. Então, são características fundamentais que essa molécula tem que permite aí ela ser, então, né, o indispensável para a vida. Vamos ver como que isso foi cobrado na questão? Vou pegar ela aqui. Pessoal, a questão fala assim: nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente noticiários sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura. Não, né? Não tem uma relação direta. A existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais?
Também não tem uma relação direta. Pensa aqui, por que que é tão importante a presença de água em Marte? Letra C. A possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. Sim, como a gente viu, a água tem várias características que são fundamentais para a manutenção e existência da vida. Então, se fosse encontrado água em Marte, opa, sinal de que ou teve ou tem vida lá. D. A possibilidade da extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra. Acho que não faz muito sentido também, né? Viabilidade em um futuro próximo do estabelecimento de colônias humanas em Marte. Também não. Então, assim, algumas questões do Enem são bem tranquilas, né? Como é esse caso. Então, essa questãozinha aqui, fácil, ela nos ajuda a dar essa revisada aí nas propriedades físico-químicas que você precisa lembrar. E aí, será que eu esqueci de alguma? Se eu esqueci, coloca aqui no comentário. Vamos para a próxima questão? Bem, pessoal, essa questão, ela é do Enem 2008, também uma questão antiga, mas olha que questão legal para a gente revisar esse assunto. Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo de condensação de nuvens. Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na floresta amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, aerosóis, à superfície praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de altitude, e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada em larga escala dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterado. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas na época da seca modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando seu aquecimento com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens. Aí ele quer saber, né? Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente. Bem, antes de lermos as opções, nós temos que lembrar que os núcleos de condensação de nuvens, eles são formados pela própria floresta. Então, nós temos os grãos de pólen, matéria orgânica que essa própria vegetação libera, e ele serve, como o texto fala, um suporte para que essa água que evaporou se condense. E aí ela vai se juntando e vai formando essas nuvens, possibilitando assim a precipitação, tá? Mas quando ela fala ali da questão da queimada, a gente tem que lembrar o seguinte, que as cinzas, essa fuligem, essas partículas químicas que são liberadas durante a queimada também formam núcleos de condensação. Ué, o problema é que agora eu tenho muitos núcleos de condensação. Então, ele acaba alterando a formação dessas nuvens, porque formam gotículas muito pequenininhas, que acabam não se juntando. Então, por isso, altera o ciclo da chuva. Bem, pessoal, vamos às alternativas. Letra A. O ciclo hidrológico depende fundamentalmente da produção de gás carbônico oriundo da respiração das árvores? Não. Então, o gás carbônico aqui, ele não tem influência direta na formação dessas nuvens. B. Da evaporação, transpiração
e da liberação de aerosóis que atuam como núcleos de condensação de nuvens? Sim. Então, a evaporação é um processo que a planta em si não controla, mas que está acontecendo ali na floresta, né? Então, a água vai passar no formato de vapor. Agora, a transpiração, a planta controla. Então, eu tenho que lembrar que na transpiração envolve aí principalmente estômato e lenticela. Estômato é aquela estrutura que tem na folha, que se abre para trocas gasosas e perde água no formato de vapor. Lembra disso? E as lenticelas são aberturas que nós temos, orifícios que Nós temos. Nós temos não, né? Quando sou uma planta. que as plantas têm no seu caule, no seu tronco, e que também permitem ali essas trocas, tá? Então, isso sim. Esses aerosóis, pessoal, a própria vegetação também libera como compostos orgânicos que vão servir como os núcleos de condensamento. Então, é como se a floresta ela fosse autossuficiente nesse quesito. Então, a letra B está certa. C. Das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se precipitarem como chuva. As queimadas, como eu comentei, produzem núcleos de condensamento, assim como outras situações antrópicas, tá? Como, por exemplo, a queima de combustíveis também libera. Só que esses núcleos de condensamento, que a gente pode dizer que são antrópicos, né? Eles levam à formação de gotículas muito pequenininhas. Porque o que acontece? Como eles são muitos núcleos formados, então imagina muita fuligem, muita. Oh Deus. Opa, eterno, cinza, né? Muitos grãozinhos ali, né? Acaba se formando então muitas gotículas pequenininhas que não conseguem colar ali para formar então essa nuvem. Por isso o problema, tá? Voltando ali, tá? Então a letra C está errada. D. Das nuvens de maior altitude que trazem para a floresta núcleos de condensamento, né? Núcleo de condensação de nuvens produzidos a centenas de quilômetros do seu local de origem. Toma cuidado aqui. A gente sabe que o deserto do Saara tem uma influência, né? Porque tem a poeira mineral que vem com os ventos e que chegam até a Amazônia. Então, essa parte até que tá certa. Mas as nuvens de altas altitudes, né, de maior altitude, não tem nada a ver, tá? O próprio texto fala que são nuvens de baixa e média altitude, tá bom? Então, tomar cuidado com. E na última alternativa aqui nós temos falando sobre a intervenção humana mediante ações que modificam as características físicas e químicas da atmosfera da região. Então, como eu comentei, a floresta ela acaba sendo autossuficiente, ela não depende das ações humanas. E, infelizmente, as ações humanas elas estão mais para prejudicar, né? Pelo menos algumas ações. Então, nós temos aqui questão do desmatamento, das queimadas, alguns poluentes que são liberados pela indústria, tem a questão também do uso do solo, né, da impermeabilização desse solo. Então, tudo isso pode acabar atrapalhando o processo aqui de formação de nuvens. E aí, acaba também influenciando em outros locais, né, por conta dos rios voadores, daquelas massas de ar úmido, né, que vão para outros locais. Então, essa questão a gente consegue dar aí uma recapitulada em vários pontos muito importantes pensando nessa questão ambiental, na questão do ciclo da água e tudo mais. Ok? Tchau, tchau!